A origem dos Vasconcelos. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. 1000 anos atrás, os Vasconcelos, originalmente de Vasconça, Espanha, em Portugal formam um grande grupo. No litoral, Ilha da Madeira. Dessa região, por meio da colonização, atinge grande parte do planeta Terra, tais quais Açores, Uruguai, Malaca, Singapura, Angola e Brasil, sendo nessas regiões os verdadeiros Vasconcelos. Surgem também os Vasconcelos por linha não genética, pessoas que usaram o sobrenome por vinculação de dependência, em razão da superioridade patronal, por motivos políticos, dada a importância do sobrenome, o que aconteceu com os cristãos antigos, sobretudo judeus, para livrar de perseguições. Como o sobrenome Vasconcelos era importante em Portugal, passaram a usar tal denominação, sobretudo porque os Vasconcelos faziam parte das seletas famílias da nobreza togada portuguesa. Do mesmo modo, os nativos das colônias, com a finalidade de enganar as autoridades portuguesas, África, Ásia e Brasil, ou quando era batizado devido à importância do sobrenome do padrinho, quando era um Vasconcelos. Historicamente, diferentes famílias passaram a ser Vasconcelos, por esse caminho etimológico, em diversas épocas, lugares diferentes, aconteceu o mesmo fenômeno. O sobrenome Vasconcelos sofreram diferentes variáveis etimológicas. As origens das diferenças remontam aos verdadeiros Vasconcelos, os de origem legitimamente portuguesa, da Ilha da Madeira, direcionaram a outras regiões, especificamente a Lisboa, todos aqueles cujos antepassados foram portugueses, são normalmente os legítimos Vasconcelos. As diferentes etimologias resultaram de erros de registros de cartório em diversas regiões do mundo. Vasconcelos com um L, Vasconcelos com 2 L's, Vasconcelos com B, Vasconcelos com S, Vasconcelos com 2 L's, Vasconcelos com 2 L's e Vasconcelos com 2 L's. Os erros são normalmente de variações não genéticas na literatura portuguesa. Os Vasconcelos verdadeiros têm apenas um L. Existe uma variação como se os Vasconcelos fossem genuinamente portugueses, o que não é verdade historicamente, como se a etimologia tivesse surgido em 1258 para designar a honra de um feudo, distrito de Braga, senhor João Pérez de Vasconcelos, fidalgo que participou da conquista de Servilha, Espanha, o mais antigo sobrenome designado na literatura portuguesa. O distrito ainda hoje tem um paço medieval do século XII, em homenagem a tal designação, como nascimento da origem do sobrenome em Portugal, a primeira dinastia dos Vasconcelos. Entretanto, o sobrenome Vasconcelos vem de Vasconça, uma grande região basca, Espanha. A referida região foi tomada por diversas tribos oriundas do norte da Europa, com dialetos próprios e não cristianizados. Portanto, o verbo vasconcear significa falar de forma inteligente, ou seja, a dificuldade de entender os vários dialetos. Todas essas tribos
foram denominadas os Vasconcelos. Eram altos, brancos, olhos verdes ou azuis, cabelos amarelos. Os Vasconcelos que vieram para o Brasil eram pessoas importantes em Portugal. No Brasil foram protegidos pela coroa, ganhando grandes extensões de terra no Nordeste, desenvolvendo a agricultura e a criação de gados, fazendas de engenhos. No Brasil colonial era a elite nordestina, predominantes nos seguintes estados: Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí e Pernambuco. Em Pernambuco há uma grande concentração de Vasconcelos, sobretudo nas cidades Recife e Olinda, destacando em todos os aspectos políticos e econômicos do Estado. Entretanto, um grupo significativo de Vasconcelos ficou na cidade do Rio de Janeiro, ocupando grandes cargos no governo imperial. Os Vasconcelos foram também para Minas Gerais, a região central onde fica a cidade de Belo Horizonte. Outro grupo de Vasconcelos veio para São Paulo, cujo grande patriarca Francisco Machado Góes de Vasconcelos. O grupo de São Paulo dividiu em vários subgrupos. Parte significativa ficou na região da cidade de São Paulo, a outra ramificação em Ribeirão Preto, recebendo como herança do Império uma grande propriedade. Francisco teve vários filhos e filhas, dos quais os Vasconcelos desta região são seus descendentes. Um dos filhos, Manuel Adriano Machado de Vasconcelos, adentrou ao Triângulo Mineiro, hoje na cidade de Itapajipe, Minas Gerais, casando com uma mineira portuguesa, cujo nome Maria Fortunata de Vasconcelos. Entre os filhos e filhas de Manuel Adriano Machado de Vasconcelos está o meu bisavô, Primo Machado de Vasconcelos, que teve vários filhos e filhas, entre eles a minha avó, Maria Gumercinda de Vasconcelos, que teve filhos e filhas, entre eles o meu pai, Nicomedes Costa de Vasconcelos, que teve filhos e filhas, entre eles o autor deste trabalho, fruto de 30 anos de pesquisas. Muitos Vasconcelos perderam seu sobrenome. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.